de rosmaninho. Se o meu amor vier cedinho, eu beijo as pedras do chão que ele pisar no caminho. Se o meu amor vier cedinho, eu beijo as pedras do chão que ele pisar no caminho. Tenho o destino marcado desde a hora em que te vi. Tenho o destino marcado desde a hora em que te vi. Oh, meu cigano adorado, viver abraçado ao fado, morrer abraçada a ti. Oh, meu cigano adorado, viver abraçado ao fado, morrer abraçada a ti. Eu canto com os olhos bem fechados, que o maestro dos meus fados é quem lhes dá o condão. E assim não olho para outros lados e canto de olhos fechados para olhar para o coração. Meu coração é fadista de outras eras, que sonha viver quimeras em loucura desabrida. Meu coração, se canto quase me mata, pois por cada vez que bata rouba um pouco a minha vida. E ele e eu cá vamos sofrendo os dois, talvez um dia depois dele parar pouco a pouco. Talvez alguém se lembre ainda de nós e sinta na minha voz o que sentiu esse louco. Talvez alguém se lembre ainda de nós e sinta na minha voz o que sentiu esse louco. Vivi em Alfragide entre 1995 e 2004. Aqui, precisamente na capela deste seminário, batizei as minhas duas filhas e aqui continuo a ser católica, primeiro pouco ou nada praticante, desde 2015 com uma fé renovada pelo crisma, algo que não previ que acontecesse, mas aconteceu. E aconteceu graças, sobretudo, a duas pessoas. À minha sogra, mulher de fé inabalável e competente, ainda que discreta, evangelizadora, e ao padre Nélio Tomás, que,
compreendo melhor agora que tive de estudar a história dos dionianos para cumprir o papel que me cabe esta noite, era um genuíno sacerdote do coração de Jesus, generoso, próximo, atento às necessidades da sua comunidade. Fui dar a volta à ilha, como se diz na Madeira, para chegar ao que afinal aqui nos traz. A importância da congregação dioniana, que celebra 75 anos desde que chegou a Portugal e cuja história se encontra reunida naquele volume de peso, literal e simbolicamente. Pois por onde passam, a verdade é que os dionianos deixam uma marca. Para nos falar disso, do livro e da obra dos dionianos em Portugal nestes 75 anos, várias pessoas. Uma boa noite a todos. Começamos bem esta noite com a vitória de Portugal, por isso é um bom princípio para este momento que estamos aqui, que também é um momento feliz. Excelência Reverendíssima Senhor Dom Manuel Clemente, Reverendíssimo Padre José Agostinho Figueiredo, Dr. João Miguel Tavares, Reverendíssimo Padre Paulo Coelho, Superior da Alfragide da Casa, Dr. Eduardo Franco e Dr. Eugênio Abrantes, coordenadores desta obra, caros confrades, membros da família dioniana, amigos, benfeitores, todos que aqui estáis esta noite, sede bem-vindos. Neste ano jubilar da presença da nossa congregação em Portugal, quisemos que a história que somos, como dionianos, fosse sistematizada numa obra que ajudasse a enquadrar o nosso carisma e missão no percurso eclesial e político do nosso país na segunda metade do século XX e nesta primeira parte do século XXI. Marcada inicialmente pela pobreza de meios, a nossa chegada a Portugal encontrou no coração da nossa gente e no coração dos pastores um terreno fértil para fazer crescer e desenvolver-se o carisma do Padre Dion e a espiritualidade do coração de Jesus. Se a preocupação pela pastoral vocacional nos comprometeu desde o início, ao mesmo tempo a inserção na vida da igreja local e a dimensão missionária adjuntas ajudaram a oxigenar o nosso carisma com o passar dos anos e com a sucessão das gerações. Este livro recorda-nos as grandes marcas que deixamos na igreja onde estamos empenhados, mas também deixa espaço para o trabalho silencioso e paciente, não escrito, nem contabilizado, de tantos outros nossos confrades que se entregaram e se entregam a esta causa. Nesta noite quero agradecer à equipa coordenadora, a Dr. Eduardo Franco e Dr. Eugênio Abrantes, pela forma como se dedicaram a este projeto e pela forma entusiasmada como falam dos dionianos. Quero agradecer também ao Padre José Agostinho, anterior Superior Provincial, por ter dinamizado e incentivado esta obra. Quero agradecer também a todos os confrades, aos bispos e sacerdotes que nos acolheram, aos benfeitores, aos paroquianos das paróquias a nós confiadas, aos colaboradores, aos membros da família dioniana, pela história que continuamos a escrever juntos. Nós não somos uma congregação perfeita, somos seres frágeis que se sentiram tocados por Deus. Deixemos, pois, que seja o coração desse Deus que nos habita a falar por nós e em nós. Bem-aja a todos e uma boa noite. Boa noite a todos. É evidente que isso é uma das nossas divisas, não é? Portanto, que nós usamos todos. É um gosto, naturalmente, voltar sempre a esta casa, a nossa casa. E hoje, para mim, com este significado especial de voltar também a esta obra. E para não me perder, não estar a falar de cor e tal, eu escrevi e assim é mais fácil ficar mais ou menos dentro do tempo, que eu não sei até quanto tempo é que me dão, mas pronto. Se for preciso cortar o meu pipo, cortem-me, está bem. Ora bem, eu tenho a impressão que sou quem tem a tarefa mais facilitada de todos os que compõem a mesa ou os que vão passar por aqui, formada para a apresentação pública do livro Dionianos. Estive na apresentação realizada a norte, na noite do último sábado,
no nosso seminário missionário Padre Leão, partilhando a mesa com ilustres convidados. Foi com gosto que acedi ao convite do Superior Provincial para estar presente neste momento, partilhando a mesa com outros muito ilustres convidados, que tenho muito gosto em reencontrar. Tenho a missão facilitada porque não me foi pedido que fizesse a apresentação da obra propriamente dita, deixando isso nas mãos de quem para isso está bem mais habilitado e acostumado do que eu. O que me foi pedido para fazer talvez já esteja suficientemente explanado na apresentação que escrevi para a sua edição. A nossa presença nesta sala testemunha a importância que esta obra assumiu e pretende assumir no contexto da própria história da província portuguesa do Sacerdote do Coração de Jesus. Creio ser importante frisar que o projeto não se esgota nesta obra que temos em mãos. É completado por outros importantes testemunhos em vídeo, fotografia e áudio que têm vindo a público e continuarão a ser certamente divulgados nos próximos tempos. Aqui parece-me importante apresentar o meu testemunho pessoal, que é também um pouco institucional, dado o facto de, mal ou bem, ter sido responsável pela promoção da iniciativa na qualidade de Superior Provincial dos Dionianos em Portugal, à data em que o projeto teve o seu início. Sabemos que nestas situações as opiniões habitualmente se dividem, havendo quem considere tempo demasiado curto e pouca distância dos factos para se fazer uma história crítica e sustentada, e há quem sinta oportuno recolher testemunhos de pessoas que assumiram protagonismo na edificação de um património e de uma ação pastoral e eclesial de que nos orgulhamos de ser herdeiros. Quando se pensou na possibilidade de se fazer algo que pudesse marcar de forma significativa e perene a celebração de 75 anos da presença dioniana em Portugal, o Governo Provincial de então avançou para este projeto. Ao longo dos anos, foram sendo publicadas algumas obras sobre a história da nossa presença em Portugal, ora por iniciativa do Governo Provincial, ora promovidas por uma ou outra das nossas comunidades. Mas eram sempre obras escritas por alguns dos nossos, com a visão a partir de dentro. Era a história de nós, contada por nós. Pareceu-nos por isso importante fazer algo diferente, de alguém que nos visse a partir de fora com a competência e a distância crítica necessárias. Também nos pareceu ser o momento oportuno para ouvir de viva voz o testemunho de alguns dos pioneiros que ainda estavam entre nós, alguns ainda estão, felizmente, e que seria precioso recolher para a memória futura, sob pena de se perder, quiçá para sempre, algumas das marcas mais significativas dos primórdios da nossa presença em Portugal. Desta vez, confiamos o trabalho a leigos devidamente competentes e com créditos firmados em matéria de investigação, de produção e de edição de obras de grande fôlego. Não foi nossa intenção fazer uma obra de louvor ou de exaltação da nossa presença em Portugal, mas antes uma obra que olhasse com isenção e objetividade para aquilo que tem sido a presença e a ação dos dionianos em Portugal ao longo destas mais de 7 décadas. Seria fastidioso e provavelmente inoportuno estar aqui a relatar os vários passos e a forma como foi evoluindo o projeto, até porque todos sabemos, mais detalhe, menos detalhe, como estas coisas se processam. Mas não queria deixar de relevar alguns aspectos mais significativos para compreender a importância e o valor que esta obra tem para nós. Em primeiro lugar, a seriedade e competência da equipa de trabalho que foi constituída, que procurou investigar de facto e recolher o máximo de informação possível, seja
através da leitura e estudo de todos os documentos e subsídios constantes nos nossos arquivos e que lhes foram de imediato colocados à disposição para consulta, seja pelas muitas viagens e inúmeras entrevistas, fotografias e sessões de vídeo realizadas. Há falhas e lacunas, certamente, algumas das quais que só detectamos, como sempre acontece, quando a obra é editada. Mas são inegáveis a dedicação e a paixão com que toda a equipa desenvolveu este trabalho e o muito tempo que lhe dedicou. Em segundo lugar, e como aconteceu a tantos outros projetos e iniciativas que foram promovidos no mesmo período, também este esteve sujeito e foi prejudicado pelas contingências impostas pela pandemia. Mas seria injusto não destacar o esforço feito para que o projeto fosse para a frente, apesar de tudo. Só a título de exemplo, refiro as vezes em que os investigadores iam à Casa Provincial em plena pandemia, sem deixar de cumprir as normas, não é? Combinando-se antecipadamente a melhor forma de fazer para não nos cruzarmos uns com os outros, sobretudo quando a pandemia nos bateu à porta de forma mais cruel, levando-nos inclusive o nosso querido Padre Sérgio Filippi, também ele um apaixonado pela história e pela investigação, e que tantas horas de conversa teve com os investigadores e redatores deste livro, que certamente guardarão para sempre na memória esses momentos de convívio e de partilha. Presto aqui a minha mais sentida e justa homenagem ao Padre Sérgio e a quantos acreditaram neste projeto e colaboraram de uma forma ou de outra para tornar realidade esta obra e que, entretanto, já partiram para a casa do Pai. Estando nós nesta casa, não queria deixar de referir as pessoas de Dom António Sousa Braga, que sempre se interessou pelo projeto, e o Padre Nélio Tomás, então pároco de Alfragide, e que, em consonância com o seu Conselho para os Assuntos Económicos, se disponibilizou para apoiar financeiramente a obra, exemplo de outras paróquias que nos estão confiadas um pouco por todo o país, em várias dioceses. Aliás, não há diocese nenhuma onde estejamos, onde não tenhamos paróquias. Muito mais se poderia dizer acerca deste longo percurso feito na confiança, no diálogo, na amizade e no respeito das competências e autonomia de cada uma das partes, desde o início do projeto. Foram tantos os que contribuíram para a concretização deste projeto que é praticamente impossível citá-los a todos, pois seria grande o risco de esquecer alguém. Permiti que agradeça a todos, nas pessoas de Eugénia Abrantes e do Eduardo Franco, que o sonharam e dirigiram, e de todos os confrades dionianos mais diretamente envolvidos, sobretudo o Padre José Camilo Neves, icônomo provincial, o Padre António Pedro Monteiro, então secretário provincial, o Padre João Chaves, que teve a gentileza de reler todo o texto, completando assim a leitura transversal que eu próprio tinha feito, e posteriormente o Padre João Nélio Pereira, atual superior provincial, que não deixou cair o projeto, que recebeu a precisar ainda dos últimos retoques e acabamentos, a parte sempre mais difícil e minuciosa de qualquer obra, como sabemos. A obra ficou pronta para edição, já na vigência do mandato do atual governo provincial. É bom sinal. Não devemos trabalhar apenas a curto prazo e com horizontes estreitos. Não somos imprescindíveis nem insubstituíveis. Atrás de nós vêm outros, com a mesma vontade de servir a causa comum, igual ou ainda melhor dedicação. Só assim conseguimos projetos válidos, sólidos e perenes. Só assim prosseguiremos o sonho de ser uma congregação empreendedora, aberta e generosa,
portadora de uma mensagem de esperança, de profecia do amor do coração de Jesus e de serviço à reconciliação e à comunhão fraterna. Assim nos ajude e ilumine Deus. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Quero cumprimentar de modo especial o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, Superior Provincial, Padre João Nélio, Padre Zé Agostinho, como ex-Superior Provincial, o Superior desta Casa, o Padre Paulo Coelho, e cumprimento também os respectivos jornalistas que temos aqui a honra de estarem connosco aqui presentes hoje neste evento, João Tavares e Cristina Figueiredo. Muito obrigada. Aproveito também para dizer que a Cristina é associada do Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização, o que para nós também é uma grande honra. Quero saudar-vos também, sacerdotes, irmãos desta congregação. Saúdo também todos os que estão aqui presentes hoje, que por diferentes razões, diferentes motivos, diferentes laços que vos unem a esta congregação, se disponibilizaram a vir até aqui e pelo menos participar connosco neste evento. Muito obrigada e muito obrigada a esta casa por acolher este evento. Respeito, oportunidade, desafio, gratidão, admiração. 5 palavras que, no meu entender, representam alguns dos sentimentos e atitudes vividas ao longo da realização deste projeto, a história da província portuguesa dos sacerdotes do Coração de Jesus. Respeito. Essa atitude fundamental de que se nutre qualquer investigador que se esforça por descalçar as sandálias das suas próprias sínteses internas e se prontifica a desnudar-se das suas ideias pré-estabelecidas para poder entrar de forma livre num tempo que não foi o seu, nos acontecimentos e experiências que não viveu, nas vidas e nos nomes que nunca conheceu. Oportunidade, como um momento único de acesso a uma realidade disponível à leitura histórica. Desafio, um facto integralmente assumido por uma equipa de investigadores multifacetada que prontamente aceitou o convite lançado pela província portuguesa dos Dionianos em realizar em tão pouco tempo um projeto desta envergadura. Gratidão, sentimento inteiramente vivido por nós, sobretudo aqueles que conviveram de mais perto com este projeto, pela confiança que esta província depositou no Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização, nas entidades parceiras que estavam ligadas ao Instituto e em toda a equipa de investigação que se lançou neste projeto. Admiração. Uma enorme admiração por esta congregação, concretamente com esta província, que decide, nos seus 75 anos, realizar a história da província e confiar tal trabalho a uma entidade externa, a uma equipa constituída por leigos, com tudo o que esta opção comporta, como, por exemplo, o abrir as portas das suas casas e dos seus arquivos, o estar inteiramente disponível para as possíveis leituras interpretativas que inevitavelmente ocorreriam nos diálogos múltiplos e no próprio resultado do texto que viria a aparecer na própria obra. E ainda, e para além disso, o de permitir a entrada na intimidade dos seus espaços
e dinâmicas de vidas comunitárias. Notável é o que nos ocorre dizer. Ao Padre José Agostinho, na qualidade de ex-superior provincial da congregação e de todos os elementos do governo provincial que acompanharam a realização desta obra ao longo destes anos, ao Padre João Nélio, atual superior provincial, e a todos os elementos da sua equipa provincial que acompanharam a fase já final deste projeto, a cada um de vós, sacerdotes e irmãos do coração de Jesus, o nosso muito, muito obrigada. Este é um agradecimento também que se estende às diversas paróquias e organismos que estão sob a orientação pastoral desta província, à família dioniana e aos ex-dionianos. Ao usar hoje da palavra, faço-a em nome do Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização, entidade promotora e coordenadora. Faço-a em nome das entidades parceiras, em nome do professor José Eduardo Franco, em nome de cada um dos meus colegas que fizeram parte desta equipa. Como entidades parceiras que deram o seu apoio técnico-científico, destaco o Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes, a Cátedra CIPES de Estudos Globais da Universidade Aberta e o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Da equipa dos investigadores, destaco o professor José Eduardo Franco, que comigo dirige a obra, mas que é o professor, o principal diretor desta obra, Diogo Moraes Barbosa, que redigiu o texto integral da obra, os investigadores mais permanentes, Samuel Oliveira e Maria José Figueiredo, a nossa designer Carolina Grilo, o nosso produtor e gestor fotográfico Bernardino Franco e os diferentes colaboradores como Cristina Lucas Silva, Graça Vieira, Manuel Pedreiro, Paulo Rocha, Susana Alves de Jesus. Os diferentes revisores da obra, Milene Alves, que coordenou, Ana Rita Araújo, Bruno Venâncio, Carlos Serra, João Diogo Loureiro, Maria João Nobre, Marta Duarte e o nosso coordenador editorial, José Bernardino. Cabe nesta hora o nosso muito obrigada por todos estes esforços desenvolvidos. Cabe também o nosso obrigada aos sacerdotes e irmãos dionianos que aceitaram ser entrevistados e que colaboraram mais diretamente neste projeto e que o acompanharam desde o seu primeiro dia. Quero destacar, sobretudo, os sacerdotes José Agostinho Sousa, João Nélio Pereira, José Camilo Neves, António Pedro Monteiro, João Chaves, Manuel Barbosa, Paulo Coelho, Armando Batista, José Domingues, Ricardo Freire, Roberto Viana e Zefrino Policarpo. Quando iniciámos a nossa investigação, circundava-nos a ideia de que estávamos perante uma congregação com uma presença portuguesa de apenas 75 anos de existência, com indicadores visíveis de uma importante presença nas mais diversas realidades, nos mais diversos contextos da Igreja e da sociedade nacional e internacional. Percepcionamos, de antemão, uma marca distintiva de disponibilidade, empreendedorismo, de obra feita, espiritual, arquitetónica, social, educativa, etc. O carisma de que se nutre esta congregação é fonte inquestionável desta incondicional disponibilidade, deste caráter empreendedor, deste inconformismo com as fragilidades do mundo e desta inesgotável vontade de intervenção social, cultural, espiritual e religiosa numa total confiança e abandono na providência divina. Perfeição
Não. Decisões 100% acertadas? Não. Divergências? Sim. Dúvidas? Sim. Problemas internos? Sim. Foi precisamente o conjunto de toda esta realidade da província portuguesa dos Dionianos que procuramos refletir neste texto, na justa apresentação dos dados históricos. Não é uma obra perfeita. Não tivemos todo o tempo do mundo. Os arquivos eram muitíssimo mais ricos do que aqueles que alguma vez imaginamos. E ainda bem. E no meio da realização desta investigação, deparámos com a pandemia Covid-19. Mas a obra nasceu, ela aqui está. Ela aqui está, sobretudo pronta para novos desenvolvimentos, complementos, releituras e investigações e tudo mais o que se puder ainda fazer para a melhorar. A edição desta obra é, no nosso entender, o momento favorável a uma reflexão interna no seio da própria província portuguesa dos Dionianos e da congregação em geral, sobre as suas potencialidades, decisões, desafios e fragilidades. É uma ocasião propícia para a própria Igreja, porquanto pode deixar-se guiar pelo que de melhor esta congregação tem e fez. É um momento oportuno para a sociedade nacional e internacional de conhecer a história desta congregação, concretamente desta província, e dela poder retirar verdadeiras lições de estratégia de gestão, de empreendedorismo, de liderança e de espiritualidade. É a hora perfeita para podermos conjuntamente dizer obrigada. Mas deixem que vos diga que o projeto aqui realizado é um projeto que foi para além da obra editada. A par desta obra, realizámos o spot, que acabámos há pouco de ver, e depois veremos também, penso eu, no final, um pequeno apontamento musical com letra e música com assinatura dioniana e voz de Joana Duarte. O spot procura destacar a essência do carisma dioniano, uma espiritualidade do coração, do amor do coração de Jesus, aberto às realidades pessoais e sociais do mundo em permanente mudança, e de que a capa deste livro pretende espelhar, pretende ilustrar. Realizámos ainda um vasto número de entrevistas a sacerdotes e irmãos dionianos, aqui no continente, na Madeira, nos Açores, em Roma, na Cúria Geral, e em Bolonha, na Cúria Provincial. Temos, sobretudo no nosso coração, muito presentes, numa saudade eterna, os sacerdotes que pudemos entrevistar e que já partiram e que foram aqui já bem enunciados. Dom António Braga, que permitam que partilhe convosco, deu-nos uma entrevista absolutamente notável. Entrou na sala a dizer, isto são apenas 10 minutinhos. Tivemos lá 1 hora e mais houvesse para estar. O padre Sérgio, que tanto partilhava as histórias da sua bela Itália, e o nosso querido e estimado padre Tomás, que para além de pároco aqui de Alfragide, era um extraordinário amigo do Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização, e muito o Instituto lhe deve. Quer em Roma, quer em Bolonha, tivemos acesso livre a todos os arquivos. Em Roma, especificamente, pudemos filmar o museu e o Centro de Estudos Dionianos, deixando a pedido do diretor do centro um filme de apresentação do mesmo, uma vez que a congregação não tinha esta ferramenta. O mérito de podermos estar aqui hoje, com estes conteúdos nas mãos, é vosso, estimados sacerdotes e irmãos dionianos. Respeito, oportunidade, desafio, gratidão,
admiração. 5 palavras que são também elas a força incontrolável de quem herdou o maior de todos os tesouros, o coração de Jesus, na expressão do vosso fundador. Continuem, por favor, a fazer história. Sejam fazedores de história. Contem sempre com o Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização, com as entidades parceiras, com esta equipa. E, como beirã que sou, não posso deixar de partilhar convosco, no meu entender, as 2 palavras mais bonitas da Beira. Bem-ajam.
Boa noite. Agradeço muito o convite para estar aqui. Sim, está ótimo, obrigado. Ainda há 10 dias, no primeiro domingo do Advento, falávamos do Deus que chega como um ladrão. Esse Deus inesperado está no Evangelho de Mateus, numa das cartas de Pedro, numa das cartas de Paulo, o Senhor virá como ladrão de noite, e também no Apocalipse, numa frase habitualmente atribuída a Jesus, eis que chego como ladrão. Esta era com certeza uma imagem muito viva nas primeiras comunidades cristãs que aguardavam a segunda vinda de Jesus, mas que é estranha aos olhos de hoje. Não seria possível encontrar melhor imagem para ilustrar uma chegada inesperada do que comparar Deus a um ladrão. A verdade é que os evangelhos estão cheios de comparações surpreendentes. Em Lucas, o Senhor elogia o administrador desonesto por ter agido com esperteza. Em Mateus, somos aconselhados a ser perspicazes como as serpentes. E esta estranha popularidade evangélica quanto aos métodos de ladrões, aldrabões e répteis é desconcertante. O que está em causa, como é óbvio, não é uma adesão à substância do mal, mas o simples reconhecimento do engenho de algumas das suas estratégias. A mera sugestão de que as ovelhas têm alguma coisa a aprender com os lobos e as pombas alguma coisa a aprender com as serpentes tem a grande, enorme vantagem de empurrar os cristãos para dentro do mundo. O cristianismo não se impôs como uma religião das setas, embora também os tenha tido e tem, mas como uma religião da vida comum e das suas nódoas. Uma religião que se ocupa dos que têm os pés enfiados na lama, ou seja, de todos nós. Não é prudente esperar sentado pela segunda vinda de Jesus, ou, para citar a sabedoria popular, fia-te na Virgem e não corras. É preciso correr muito, correr no meio do mundo, e foi isso que os padres dionianos, ainda que certamente com muita fé na Virgem, que eu não ponho em causa, fizeram desde a segunda metade da década de 40 do século XX, quando, vindos de Itália, chegaram a Portugal há 75 anos. O livro que hoje aqui nos traz tem como pós-título História de uma congregação empreendedora em Portugal, e aquilo que mais surpreende é mesmo aquele adjetivo, empreendedora. Eu imagino que ela possa ter sido alvo de algum debate interno, porque parece um pouco fora do seu contexto. O empreendedorismo, a força do espírito empreendedor, costuma encher a boca dos business angels e daqueles fanáticos dos workshops motivacionais que vemos no YouTube em vídeos irritantes. E, portanto, cheira a dinheiro, a muita ambição e a coisas demasiado deste mundo. Mas se o mundo foi criado por Deus, talvez seja prudente não lhe torcer o nariz em demasia. Portanto, permitam vir aqui defender a honra do empreendedorismo e da escolha dessa palavra para pós-título do livro, ainda que possa não ser a expressão favorita de alguns dos membros da congregação empreendedora. Aquilo que mais me impressionou na leitura desta história da presença dos sacerdotes do Coração de Jesus em Portugal foi efetivamente a forma como conseguiram, em apenas 20 anos, erguer uma nova província a partir do nada. Desde que os jovens padres italianos Ângelo Colombo e Gastão Canova chegaram a Lisboa nos últimos dias de 1946, até ser oficialmente criada a província portuguesa dos sacerdotes do Coração de Jesus nos últimos dias de 1966, passaram precisamente 2 décadas. Mas aquilo que foi feito nesses 20 anos, e sobretudo aquilo que foi feito pelos padres Colombo e Canova ao longo da década de 50, é absolutamente extraordinário. A história dava um filme.
Dois jovens padres italianos chegam ao Funchal no barco Carvalho Araújo, em janeiro de 1947, com uma mão à frente e outra atrás. Não falam português. Pertencem a uma congregação ainda recente e desconhecida dos madeirenses. Buscam apoios entre a igreja local, integram-se numa escola de artes e ofícios, aprendem a língua portuguesa ao lado das crianças na escola primária. Mais tarde, arrendam a Chácara Brasil, futuro Colégio Missionário Sagrado Coração, apostam na recuperação de lugares desabitados, iniciam a formação e a missionação sempre no meio de grande pobreza, com 12 apostolinhos, confrontam-se com as eternas dificuldades burocráticas para a instalação em Portugal de uma nova congregação e de um colégio missionário. Mas à medida que as páginas do livro e os dias da história vão passando, acumulam-se as pequenas vitórias, as dificuldades vão sendo superadas, uma após outra, e é realmente impressionante o crescimento dos dionianos em Portugal no início dos anos 50. Há sempre planos para mais uma abertura, para mais um colégio, para mais uma presença. Em Lisboa, pressionam para assumir a reitoria da histórica Igreja de Nossa Senhora do Loreto, no Chiado, e depois de conquistada a Madeira, avançam para a Casa das Alpenduradas, em Coimbra, depois para a Casa do Sagrado Coração, em Aveiro, depois para o Porto, isto é para vocês verem que eu li mesmo o livro, arrendam aqui, compram ali, constroem acolá, sempre com pouca gente, sempre com pouquíssimo dinheiro, mas com uma energia, uma determinação, uma agilidade, uma imaginação admiráveis e invejáveis. Fazer inveja à Remax, de facto. E se isto não é empreendedorismo, não sei o que é empreendedorismo. A 19 de dezembro de 1959 é ordenado o primeiro dioniano português. E depois a congregação expande-se ainda mais para o Algarve, para os Açores, para as missões em África, Moçambique, Madagascar, Angola. Nunca são muitos. O número dos dionianos em Portugal está hoje abaixo dos 80, mas fazem imenso. Na conclusão do livro, sugere-se mesmo, aliás, isto foi dito aqui, que a congregação podia ser um estudo de caso no âmbito das estratégias de gestão e de empreendedorismo. E, de facto, fazer tanto com tão pouco é digno de uma verdadeira startup que simplesmente prefere chegar a Deus em vez de chegar a unicórnio. E é aqui que voltamos ao ladrão. O benemérito inglês Julian Leacock, que nos anos 50 ajudou os dionianos no Funchal e depois lhes entregou a antiga creche da fábrica Graham no Porto, chamava-lhes uma coisa extraordinária. Isto está no livro, não me entendam mal. A coisa extraordinária que lhes chamavam era os bandidos de Deus. A propósito da grande relação de amizade que unia Leacock ao padre e superior regional da altura, João Batista Carrara, está escrito neste livro, se quiserem podem ver, páginas 288, não minto. Leacock chamava ao padre italiano o bandido de Deus por conseguir angariar tantos fundos para os desígnios da providência. E quando Leacock deu a notícia de que a antiga creche ficaria mesmo à disposição dos dionianos, foi aí que instalaram provisoriamente o seminário missionário Padre Deon. Ele escreveu num documento improvisado: o bandido de Deus, Padre João Batista Carrara, vai tomar conta e ser proprietário da creche da fábrica Graham no Porto. No campeonato das metáforas surpreendentes, Bandidos de Deus pede messas em atrevimento à comparação de Nosso Senhor com o ladrão que chega de noite. O uso de bandido naquele contexto pressupõe duas coisas. Em primeiro lugar, que o padre Carrara era um homem pouco suscetível e com um imenso sentido de humor. E isso são duas enormes qualidades. Em segundo lugar, que era certamente um pragmático por natureza, que pedia, insistia, azucrinava e metia as mãos na massa. Ou seja, um empreendedor. Não fica claro para mim, mesmo após ler as 600 páginas deste livro, falha minha, provavelmente, qual é o carisma particular e diferenciador dos dionianos,
o que é exatamente esse coração de Jesus em termos teóricos. No livro fala-se em espiritualidade quente, com coração, e está muito bem, mas para mim é demasiado abstrato. Aquilo que, em termos práticos e não teóricos, atravessa a história dos dionianos é uma outra coisa também referida no livro. Uma espiritualidade que convida a sair das sacristias. Isso eu percebo e aprecio. Coração soa-me um bocadinho de licor doce para gente com calos nas mãos e bolhas nos pés. E embora menos poético, SCJ talvez pudesse significar sacerdotes que carregam como Jesus. E, portanto, deixo aqui a ideia, caso estejam interessados no rebranding, porque tem uma certa fugosidade associada e encaixa melhor em quem se mete ao caminho, desenrascando-se como pode e ajudando onde é preciso. A tal força da disponibilidade, que é o feliz título, que é o feliz título deste livro, a força da disponibilidade, e que me parece ser um bom resumo daquilo que tem sido o trabalho dos dionianos. Os empreendedores constroem coisas, os bandidos formam grupos coesos para aventuras arriscadas. Os dionianos aventuram-se e arriscam há 75 anos em Portugal na construção de comunidades. É o tipo de fé que aprecio particularmente, não aquela que reclama, mas aquela que faz. Não a fé que se limita a pedir ajoelhado, mas a fé que nos dá força para servir no mundo e na lama. Porque se a fé e a graça podem salvar vidas no outro mundo, uma comunidade forte salva vidas já neste. Um Deus cristão não é um Deus cuchi-cuchi, fofinho e sem arestas. É um Deus complicado que por vezes nos assalta e nos assusta como um bandido. As palavras de Jesus ajudam-nos a lidar com o sofrimento, mas não contêm a fórmula para a sua extinção. Oferecem luzes bruxuleantes que vão iluminando o nosso caminho na escuridão. Em cima dessas luzes construímos os evangelhos, em cima dos evangelhos construímos a religião do amor frágil, do Deus que os homens podem matar, e à volta dessa religião construímos comunidades de erguidos e de erguedores, de cuidadores feridos, como reza um padre que eu conheço. Uma boa congregação faz precisamente isso, constrói comunidades e constrói-as de forma distintas de outras congregações. Cada fundador de uma nova ordem diz o mesmo que a senhora gulosa para o Ambrósio. Apetece-me algo. Algo que não tem naquele momento. É um ser inquieto, é alguém que sente que não tem à sua disposição, no vasto catálogo da Igreja, uma comunidade que reflita a forma como vê Deus no mundo. E por isso cria uma nova comunidade com um novo olhar. A Igreja Católica tem muitos defeitos, como todos sabemos, mas uma enorme qualidade. Permite uma vastíssima diversidade dentro de si. Em linguagem empreendedora, a Igreja está aberta à iniciativa privada no domínio espiritual, como o Padre Deon pode comprovar. Essa diversidade é uma gigantesca riqueza. Infelizmente, eu não conheço os dionianos como um todo, em abstrato, mas conheço um dioniano em particular. Não é o mesmo que o da Cristina, mas é essa a força, não é? É sempre a força das pessoas particulares. Eu gosto de padres, e sempre gostei de padres, como gosto de alpinistas que conquistam montanhas ou corredores de longas distâncias. É gente que se atira com coragem a experiências radicais. Há vários padres que foram muito importantes na minha vida e continuam a ser. O facto de os padres serem hoje vistos por parte do mundo como senhores cêntricos ou aborrecidos significa apenas que a Igreja tem muito a melhorar no capítulo das relações públicas, como se tem comprovado ultimamente. Se a árvore se conhece pelos seus frutos, o fruto que melhor conheço da árvore dioniana é o Padre António Pedro Monteiro. É um fruto carnudo, no sentido literal e metafórico do termo, e estamos a construir uma pequena comunidade em redor da capela do Hospital de Santa Marta,
onde me sinto totalmente em casa. Ali tem vindo a crescer um reflexo de Deus que me inclui e que não deixa nada de mim à porta. E é a primeira vez, na verdade, que isso me acontece em 4 décadas de vida cristã atribulada. Essa é uma dívida que tenho para com o dioniano em particular, e nessa medida também é uma dívida que tenho para com os dionianos em geral. Há uma linha que, dando muitas voltas, por muitas décadas e por muitos lugares, une Leão Deon, ainda no século XIX, aos padres Ângelo Colombo e Gastão Canova, que desembarcaram no Funchal em 1947, que depois une os padres Colombo e Canova a outros padres italianos que seguiram os seus passos, que depois une esses padres italianos a outros padres portugueses por eles formados, que depois une esses padres portugueses a um miúdo de Vizela que entra para o seminário aos 12 anos, que depois une esse miúdo já graúdo a um amigo meu muito lá de casa, e depois a mim, à minha mulher, aos nossos filhos, oferecendo-nos uma interpretação dos textos, do espaço e dos gestos que compõem uma arquitetura espiritual à qual podemos chamar casa. A mais importante das casas, segundo nos é dito, porque fundada não na areia, mas na rocha. E ainda essa mesma linha, após as suas voltas e reviravoltas, por décadas, em breve séculos, enredando-se por centenas de lugares e enredando milhares de pessoas. É essa linha que vai serzindo um tecido comum, uma tapeçaria de encontros que sustenta o nosso peso, um tapete que ajuda a limpar a nossa lama. E no fim do dia, é também ela a rede onde se pescam os homens. São misteriosos os caminhos que nos trazem até aqui, e esse é o mais belo milagre do fazedor, abrir as veredas por onde os outros circulam, criando espaços de encontro. Foi assim que aqui chegámos, são 75, na verdade, quase 76 anos de empreendedorismo dioniano, de abertura de veredas, da criação de espaços de encontro. 75 anos a construir comunidades e a serem bandidos de Deus, porque é da lama do mundo que se fazem os vasos de barro onde guardamos o tesouro. Muito obrigado e muitos parabéns. O meu menino é de ouro, é de ouro, meu menino.
Não sei, não sabe ninguém, porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto, e neste tormento todo sofrimento. Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e a prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o roxinol, pôs no campo o alecrim, deu luto às andorinhas. E deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto, um misto de aventura, saudade, ternura ou talvez amor. Mas sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o roxinol, pôs no campo o alecrim, deu as flores à primavera. E deu-me esta voz a mim. Fez poeta o roxinol, pôs no campo o alecrim, deu as flores à primavera. E deu-me esta voz a mim.